Estamos estudando a série Fé no Meio do Caos, uma série que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo como país, não só depois do que nós enfrentamos como nação após a nossa grande participação na Copa do Mundo, mas principalmente, e deixado de lado toda a brincadeira, mas principalmente quando a gente olha para a situação em que enfrentamos ou que vivemos como nação, do ponto de vista político, do ponto de vista social, onde a gente tem visto as injustiças prevalecendo, uma nação onde a corrupção tem falado tão alto, uma nação onde a gente tem visto a pobreza prevalecendo, aonde a gente enxerga que as estatísticas estão sendo mascaradas quando o governo aponta que a leitura de empregado é aquele que tem participado de Bolsa Família. Se o cara recebe Bolsa Família, ele é empregado, então ele faz parte das estatísticas dos empregados. Quer dizer, puxa vida, a gente enxerga como o Brasil está frágil e fragilizado e assim por diante. Significa que nós estamos vivendo um período extremamente esquisito. Alguns trabalhadores ou alguns funcionários de grandes empresas de consultorias e auditorias já têm dito que o Brasil parou. Tem amigos nossos da nossa igreja que têm dito que este ano eles não realizaram nenhum negócio, não venderam nada durante o ano inteiro. E eles representam empresas do exterior que têm sido até cobrados. Significa que a situação não está boa. A Microsoft já disse que vai demitir 15 mil pessoas. Significa que a gente tem que olhar para essa situação toda e enxergar que nós não estamos sendo pessimistas, nós estamos sendo realistas. Em contrapartida, muitas pessoas têm vivido pessoalmente problemas pessoais. É redundante. Mas alguns têm recebido diagnósticos de doenças sérias, outros têm vivido diagnósticos no seu casamentos muito tristes, outros têm recebido diagnósticos no relacionamento com seus filhos também muito doloridos, e assim por diante. O caos tem se instaurado da noite para o dia e de repente a situação se tornou totalmente descontrolada e fugiu das mãos. Não dá mais para controlar, não dá mais para segurar. Como é que se segura tudo isso? Pode ser que o que eu esteja falando para você não tem nada a ver e você está vivendo num dos melhores momentos da sua vida. Amém. Amém por isso, porque é raridade hoje em dia e, na verdade, a Bíblia diz que no mundo nós passaremos por aflições. Se você não tem passado por aflição, você não é desse mundo, provavelmente você é um marciano. Isso é fato. Então, olhe no espelho, tire a maquiagem. Por baixo de tudo isso você deve ser verde. Palmeirense, lógico. O fato, brincadeira à parte, não, a gente tem momentos bons, mas a gente passa por aflições. Como é que a gente enfrenta as aflições no meio do caos? Como é que a gente enfrenta o caos? Como é que a gente enfrenta as aflições? Fé no meio do caos. O livro de Juízes, ele é um livro que narra o tempo todo o caos. Como não tinha que ninguém governasse, cada um fazia o que lhe bem entendia, porque ele fazia o que bem lhe entendia. E várias vezes essa frase é afirmada no texto, como cada um fazia o que bem entendia, a bagunça imperava naquela nação. Eles não eram uma nação propriamente dita, mas eram várias tribos reunidas entre si, eram famílias distribuídas numa região, 12 famílias, 12 tribos, e algumas famílias muito fortes, então elas se defendiam sozinhas, algumas outras menores, então elas faziam aglomerações, conchavos, 2, 3, 2,5 e assim por diante. Então elas se reuniam de acordo com a sua conveniência.
Hoje a gente vai estudar um homem chamado Sansão. Você já ouviu falar muito dele, um sujeito forte pra caramba. Ele tinha suas características. Ele era forte porque ele fez, desde o ventre da sua mãe, um pacto. Mas, naquela época, existia uma característica bastante interessante. Israel vivia um ciclo espiritual, e esse ciclo espiritual era muito bem descrito no livro de Juízes. E esse ciclo espiritual ele é muito caracterizado nas nossas vidas também, no nosso período também. O ciclo era bem lógico. Eles faziam o que era mal, porque eles faziam o que era mal, se levantava um opressor contra eles. Logo que se levantava um opressor contra eles, eles caíam em servidão, eles passavam a ser escravizados por causa daquilo que era mal. Sempre começa o período dizendo: eles fizeram o que era mal diante do Senhor, por isso Deus levantou o povo tal, e o povo tal passou a dominá-los, e a partir daí eles levantam um clamor a favor de Deus, pedindo: Deus nos livra desses opressores ou deste opressor. Aí Deus levanta um juiz, um libertador. A partir de então, esse libertador, ele é dominado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus conduz esse libertador sempre de forma sobrenatural a dar a vitória para o povo de Israel. O povo de Israel então vivia em paz, e aí durante a vida daquele juiz o povo vivia em paz. Interessante que do mal terminava em paz, e o libertador sempre tinha a mesma função: promover do mal a paz, do caos a paz. E a ideia é que sempre um período de caos, ele é uma grande oportunidade para promovermos a paz. O caos é uma oportunidade para a promoção da paz. O povo sempre está preparado para ouvir a respeito da paz. Por isso, eu volto a dizer, o Brasil nunca esteve tão preparado para ouvir do Evangelho de Cristo Jesus como agora. Porque se estamos vivendo o caos, é porque o país está preparado para ouvir as boas novas de Cristo Jesus. Porque o caos prepara o povo para ouvir as boas novas. Pois bem, aqui a gente ouve também uma história interessante em Hebreus 11:32, porque ele cita na galeria dos heróis da fé a respeito de alguns juízes. Que mais direi? O autor de Hebreus 11 vem falando assim: olha, pela fé, alguns homens e algumas mulheres fizeram muitas coisas pela fé. Esses homens, eles se entregaram a Deus de uma forma tal que estes homens, eles viveram e realizaram proezas. E eu não tenho mais tempo para dizer a respeito de Gideão, que foi um juiz. Semana que vem nós vamos ver a respeito de Gideão. Baraque foi o primeiro que nós vimos com o Fabinho. Sansão nós vamos ver hoje, e Jefté vimos semana passada. Davi não foi um juiz, foi um rei. Samuel foi um profeta, e os outros profetas nós não vamos ver. Mas aqui são citados 4 juízes, e esses 4 juízes nós vamos pensar a respeito deles, vamos avaliar a respeito deles. Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, homens que viveram no meio do caos e homens que estão na galeria dos heróis da fé, que souberam pela fé viver no meio do caos. Se a gente quer aprender a viver pela fé no meio do caos, então, se estes homens estão na galeria dos heróis da fé, basta nós olharmos para a vida desses homens que nós podemos aprender grandes lições e tirar para as nossas vidas, pois eles estão na galeria dos heróis da fé e viveram no meio do caos, entenderam? Falei bastante rápido, bastante enrolado, bastante complicado, mas é isso mesmo. Viveram no caos e viveram pela fé, portanto, podemos aprender com ele. Concorda, Mercedes? Então vamos em frente. Sansão, Deus escolhe uma pessoa para fazer a história. Olha só, começamos em Juízes 13, versos 1, uma declaração
conhecida de todos nós. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O ciclo, mais uma vez, é aberto. Aquele ciclo espiritual que eu descrevi, que é sempre apresentado nos livros de Juízes, ele mais uma vez é aberto. Os israelitas voltaram, olha, mais uma vez é apresentado o ciclo espiritual da vida dos israelitas. Eles voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou, e dessa vez nas mãos de um exército conhecido, os filisteus, durante 40 anos. Eles voltaram a fazer, e o opressor dessa vez eram os filisteus, e o período 40 anos. A tática dos filisteus dessa vez foi bastante diferente. Eles não levantaram um exército, e eles não colocaram esse exército inimigo para enfrentar o exército de Israel e ali estabelecerem várias batalhas, e essas batalhas sangrentas, duradouras, cheias de táticas, de armas e uma série de outras coisas. Eles foram muito mais espertos. Eles colocaram as suas filhas e os seus filhos para namorarem e casarem com as filhas e os filhos de israelitas. Eles chegaram e falaram assim, vão lá, se misturem. Vamos dar algumas festas aqui em casa, e a gente convida os filhos dos israelitas, e assim a gente vai conhecendo, e ali a gente vai se enturmando, a gente vai se entrosando, e eles vão vindo para cá, e a gente vai cada vez mais criando intimidade, e nessa intimidade a gente vai crescendo em vínculos, e a gente vai crescendo em compromisso, e eles vão conhecendo o nosso povo, e a gente vai apresentando aqui, meninas, passem bastante perfume, usem as melhores roupas, as mais justas, os melhores decotes. Meninos, vocês também, usem as camisetas regatas mais apertadas possíveis, mostrem que vocês são bombados mesmos, porque aqui os meus filhos são todos bombados, diziam os filisteus. Mostrem todos os músculos, os tanques que vocês têm, os tanques que eles tinham eram os tanques das barrigas. Então, mostrem todos os tanquinhos que vocês têm, os chocolates soufflé, né? Eu tenho um dos filhos que diz que ele tem um tanque soufflé, assim, eu não vou dizer qual, porque ele toca guitarra, mas ele diz assim, eu tenho um tanque soufflé aqui, assim, e eu falei, eu também tenho um ovo de Páscoa, se é para a gente concorrer por chocolate, o meu é ovo de Páscoa, se eu pode ser um soufflé, o meu é ovo de Páscoa. Agora, o fato é que os filisteus começaram com essa história toda, dizendo, vamos tentar aqui mostrar quem é que pode mais, ou quem é que sabe mais. O interessante é que eles foram de forma sábia, seduzindo o povo de Israel, trazendo o povo de Israel para dentro de casa, mostrando o povo de Israel como eles eram, envolvendo o povo de Israel com os seus filhos, tornando uma família só, apresentando o seu próprio Deus, apresentando a sua própria cultura, fazendo com que os seus filhos se casassem e o Deus de Israel se tornasse cada vez mais esquecido. E aí, porque o Deus de Israel se tornou esquecido, eles começaram a fazer o que o Senhor reprova. É por isso que os primeiros 3 mandamentos, eles sempre tiveram a ver com quem é o Deus de Israel e quem será cultuado, e vocês não vão buscar nunca um outro Deus. É por isso que Deus sempre disse que vocês não devem buscar para vocês jugo desigual, porque o jugo desigual vai trazer para vocês outros deuses. Por isso que ele sempre foi chato nesse aspecto, dizendo, quando vocês se misturam, vocês trazem para si outras culturas, e as outras culturas trazem para si outros deuses. Eu quero exclusividade, porque vocês vão acabar me trocando quando vocês aceitam outras coisas. Entenderam? Por isso é que ele pega pesado nesse aspecto. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento,
ele vem pegando firme, dizendo: não dá para se misturar, não dá para se misturar, não dá para se misturar. Uma coisa não dá para se misturar com outra coisa. Os filisteus não entraram em guerra com Israel, eles simplesmente se misturaram. Eles simplesmente se misturaram. E aí o mal começou, a opressão, e este ciclo espiritual foi quebrado. Em nenhum momento aqui, o povo de Israel se levantou com um clamor. Em nenhum momento. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. E veja o que o texto começa dizendo: porque um menino será narizireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A mulher deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Em nenhum momento houve um clamor do povo de Israel. Foi Deus quem resolveu levantar um libertador. Neste período, neste juiz, o ciclo espiritual foi quebrado porque não houve um clamor. O povo estava tão inserido na cultura, tão perdido, tão misturado, e fazendo o que Deus reprovava, que Deus deixou o povo 40 anos debaixo do jugo dos filisteus, que ele disse: agora está na hora desse povo ser liberto. Eles nem sabem que precisam ser libertos, porque eles nem levantaram um clamor em relação a mim. Eu vou levantar um menino. E Deus escolhe um menino. Ele diz: porque o menino será narizireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O interessante é que a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus escolhe, Ele escolhe a Sansão antes mesmo de Sansão existir. E uma das coisas que você precisa entender é que Deus escolhe você antes mesmo de você existir, para que o caos que existe aonde você está seja organizado por você por intermédio de Deus. Você é ferramenta de Deus para a estruturação do caos aonde você está. Quando você pega Efésios 1, ele diz: ele te escolheu antes mesmo da criação do mundo e te predestinou. Significa que antes mesmo do mundo ser formado, ele te escolheu. E presta atenção, esta carta, esse texto de Efésios é escrito para o povo de Efésios, para os cristãos de Efésios. Isso não é uma carta aberta, dita a todo o povo do mundo. É uma carta dita àqueles cristãos de Efésios, dizendo: ele escolheu vocês, de cristãos de Efésios, antes da criação do mundo. Significa que os cristãos, eles foram escolhidos antes da criação do mundo com um propósito, com um significado, com uma direção, com uma razão de ser. Eu existo com um propósito, com um significado, com uma razão de ser. Você existe com um propósito, com um significado, com uma razão de ser. Não há outra coisa pela qual eu e você existimos. Antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo de qualquer outra coisa. E o que eu acho bacana é que quando Deus nos criou, antes mesmo da criação do mundo, quando você pega Gênesis 1, ele diz assim: era a terra sem forma e vazia, era a terra um caos, era a terra sem conteúdo, era a terra sem formato, e disse Deus: haja, e houve. E ele começou a dar significado à terra, e ele nos colocou no mundo para que houvesse a manutenção do significado. Antes da criação do mundo, nós fomos criados por Deus na sua cabeça para que o caos fosse eliminado por nós, sustentado a existência
da organização de Deus por nós. Significa que se a paz pode ser sustentada, ela pode ser sustentada por nós. Porque aonde há caos, é uma grande oportunidade para a propagação da paz. Eu e você temos a oportunidade disso. Por isso Deus chega para a mãe, nós não sabemos o nome dessa mulher, para a mãe de Sansão, e diz: mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor. Entretanto, eu escolhi o seu filho para pôr ordem no caos. E olha que interessante, você é estéril, e você dará à luz a um menino, e esse menino trará paz a Israel. Já ouviu essa história? Um menino que traz paz. Já ouviu essa história alguma vez na vida? Um menino que traz paz? Quem era esse menino que traz paz? Era uma alegoria a quem? A Jesus. Ele está dizendo: escuta, tem um menino que está sendo escolhido. Tem um menino que está sendo escolhido. E ele vai trazer paz a Israel. Ele vai trazer paz a Israel. Agora, ele tem que ter um compromisso comigo. Esse menino vai ser nazireu. Ele, por ser nazireu, ele vai ter o voto do nazireu. O voto do nazireu, ele era regimentado ou apontado por número 6, ele tinha que ser, ele não podia ter nenhum contato com uvas e derivados, vinho, vinagre, a casca da uva, a semente da uva, ele não podia ter contato com isso, porque a alegria dele, a satisfação dele, tinha e dependia unicamente, exclusivamente de Deus. Por isso, se ele bebesse vinho, aquilo que o alegrava, era algo que dava o subterfúgio, e a alegria dele tinha que ser exclusivamente de Deus. Ele não podia ter contato nenhum, ou cortar o cabelo, ele tinha que ficar com o cabelo compridão mesmo, nunca cortar o cabelo, que era um sinal de humildade. Os homens tinham o cabelo aparado, e ele não, ele tinha que ficar com o cabelo bem comprido, num símbolo, numa atitude de humildade, e ele nunca poderia tocar num cadáver, porque o cadáver, o morto, significava até quando a gente fala o velho homem, o homem morto, significava o homem cheio de impurezas, daquilo que levou à morte, o pecado e assim por diante. Então ele não podia, porque o conceito dele como nazireu, ele estava tendo um voto de abstenção, de abstinência, de isolamento, de pureza, de estar se afastando de tudo aquilo, simplesmente porque ele estava tendo uma atitude de isolamento. Agora eu vou ter aqui uma postura e uma atitude de conduta de pureza. Eu não vou me misturar mais, eu vou ser separado. Então Sansão tinha que ser um cara separado. Ele tinha sido escolhido, então porque ele tinha sido escolhido, ele tinha que ser separado. O nazireu, naquela época, ele podia, por um tempo determinado, 1, 2 meses, 2 anos, mas Sansão tinha que ser a vida inteira. Era um sujeito que tinha sido escolhido para ter um voto pela vida inteira. Ele não podia nunca ter um contato com o cadáver, ter um contato com qualquer tipo de uva ou derivados, vinhas, e nem cortar o cabelo. Ele não podia. Mas Deus escolhe, antes mesmo do seu nascimento, para ser o libertador de Israel, pois o povo de Israel tinha se misturado e estava fazendo o que não agradava ao Senhor. A segunda coisa é que, apesar da escolha, os passos errados de uma pessoa de Deus, Sansão cometeu um monte de passos errados, apesar da escolha. Presta atenção nos passos errados. O primeiro passo errado, ele vai para o lugar errado. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. O autor está nos dizendo 2 coisas nessa frase pequena. A primeira aparição em público
de Sansão. O primeiro ato escrito de Sansão diz que ele viu uma mulher. Ele já começa errando por aquilo que ele enxerga. Ele vai para o lugar errado porque o texto está dizendo que há um movimento geográfico aqui muito forte. Tímina estava no território filisteu e ele estava bem próximo da onde ele morava, mas aonde Sansão morava, né? Então ele sai da onde era o território de Israel, mas vai para o território dos filisteus. Você vai falar, tudo bem, era uma vila próxima, sim, não dava nem 5 quilômetros aproximadamente. Ele sai daqui, era como se fosse daqui para Valinhos. Você vai falar, tá bom, mas qual é o problema de tudo isso? O problema é que aqui era Israel, lá era o povo eram os filisteus. Aqui era o povo de Deus, lá não era. Sansão, o segundo ponto que o texto está dizendo, tinha a ver com a vida espiritual de Sansão. Em seu primeiro ato público, ele deixa a terra de Israel e ele vai para os filisteus, em outras palavras. Ele deixa o povo de Deus e ele vai se misturar com outros povos. Ele deixa a sua ligação com Deus e ele cansa da sua esfera e da sua dependência de Deus e ele vai se misturar com outros povos. Ele vai para o lugar errado. Ele já entende que aquilo já não lhe presta mais, já não lhe serve mais, e ele procura outro lugar. Interessante que quando você começa a frequentar o Celebrando, a recuperação, uma das coisas que ele diz é o seguinte: você quer se recuperar, você vai ter que deixar de frequentar lugares, pessoas e situações. Lugares te levam à queda, à ruína, à dependência. Por isso, Sansão não deveria ter ido para onde foi. E presta atenção na primeira descrição pública de Sansão. Ele vai para um lugar errado. E ali ele olha para algo que não deveria olhar. Por isso, o segundo passo errado dele é que ele olha para a coisa errada. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Aquele tempo era engraçado, né? Hoje os filhos fazem tudo escondido dos pais. Naquele tempo eles faziam tudo errado e ainda mandavam os pais fazerem errado para ele. Ô pai, eu quero aquela menina, vai lá pegar para mim. Interessante a expressão, né? Pai, pega a menina para mim. Pai, estou pegando. Hoje é, pai, pega para mim. Interessante é que o grande problema de Sansão foram os olhos. E eu ontem e hoje, lendo a história de Sansão, eu fiquei com muita compaixão desse homem, porque ele morreu pelos olhos. Se lembra de como ele foi para a frente dos filisteus em Gaza? Com os olhos furados. Ele cumpriu o propósito de Deus. Deus queria que ele fosse o libertador de Israel, que acabasse com os filisteus. Esse propósito foi cumprido, mas ele chegou lá com os olhos furados, porque ele olhou para a coisa errada, e ele nunca lutou contra isso. Ele começa a carreira dele, e esse não era nem Dalila, ele começa a carreira dele olhando para a coisa errada. Segunda característica, ou terceiro passo errado, é que ele rejeita os bons conselhos. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Em geral, a gente rejeita os bons conselhos. E tem um monte de gente dizendo: não faça isso, ou faça aquilo. Mas, em geral, os bons conselhos não são ouvidos.
A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há progresso, há prosperidade, ao sucesso. Em geral, a pessoa não ouve os bons conselhos. Você quer ouvir, e eu tenho entendido que tem pessoas que procuram os conselhos que querem ouvir, ou aqueles conselhos que afirmam o que ela deseja. Ela vai para uma pessoa e pergunta, esperando uma afirmação para aquilo que ela deseja, e a pessoa nega aquilo. Ela vai para uma outra pessoa e pergunta algo que afirme o que ela deseja, e a pessoa nega, até que ela encontra alguém que afirma algo que ela deseja. Quando ela afirma algo, então tá bom, você confirmou o que eu achava. Mas um monte de outros negaram. Não, mas essa aqui confirmou. Mas e os outros? Na multidão dos conselhos, a multidão disse que não era para fazer. Então, se a multidão disse, ouça os bons conselhos. Ouça. Em geral não se ouve. E a pessoa chega para mim depois e diz, André, mas eu pedi conselhos. Espera aí, você pediu afirmações daquilo que você queria fazer, você não pediu conselhos. Porque eu posso dizer um monte de pessoas que te disseram o que você deveria fazer, e você não quis ouvir os conselhos, você só quis ouvir afirmações do que você queria fazer. Os conselhos você não quis ouvir. Vivemos um período de gente mimada, que só quer afirmar o que se quer fazer. Verdade ou mentira, gente? É verdade ou mentira? É uma geração de mimados. Quarta, ele permanece com amizades erradas. Então ele foi conversar com a mulher de quem gostava. A gente permanece, e a Bíblia diz assim, ninguém se engane disso, as más companhias corrompem os bons conselhos. Eu tenho um Schnauzer, minha mãe tem um Shih Tzu. O Shih Tzu da minha mãe, toda vez que a gente bate, ele chega em casa, ele chora de alegria. E a minha mãe não gosta de deixar o Shih Tzu sozinho em casa. Então ela liga para mim e fala assim, você pode deixar o seu Schnauzer aqui? Posso. Aí ela tem dito ultimamente o seguinte, agora o seu cachorro, toda vez que a gente chega em casa, ele chora. Ele não chorava, agora ele chora. É o que a Bíblia diz, ninguém se engane disso, as más companhias corrompem os bons costumes, até dos cachorros. O meu não chorava, agora chora. Não chorava, agora está chorando. Interessante isso. Os passos errados de uma pessoa de Deus é que ele permanece com amizades erradas. Tem amizade que não presta, então pula fora. Corta. Tem gente que diz, não, mas eu estou lá para evangelizar. Tá nada, isso é papo furado. Está lá tudo menos para evangelizar. Evangelizar, você explica a salvação uma vez, a pessoa acreditou, não acreditou, pula fora. Aí a mensagem já foi dita. Você vai lá a segunda vez, prega a mesma mensagem, mas você não precisa se tornar igual. Você não precisa se tornar igual. Evangelização é quando o outro se transforma, burrice é quando você se transforma. Entendeu? Evangelização é quando o Espírito de Deus, ele também invade a vida do outro. A burrice é quando o espírito do porco invade você. Está entendendo? Então você tem que empreender isso. Que não dá, ninguém se engane disso, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem que mudar. Então, os passos errados de uma pessoa de Deus, ele permanece com a amizade errada. O quinto passo, ele compromete o seu compromisso. Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímna, de repente um leão forte veio rugindo em direção a dele. Ele tinha feito um voto de nazireu. Como nazireu, ele não podia se aproximar de nada que fosse de uva
e seus derivados. Uma vinha era derivado. O que ele foi fazer se aproximando de uma vinha? A não ser comprometer o seu voto. Ali veio um leão, ele foi tomado pelo Espírito Santo, rasgou o leão como se rasgava um cabrito, e ali deixou o leão. Passado alguns dias ele voltou, foi ver o corpo do leão, tinha um mel lá dentro, pegou o mel, e aí depois foi confrontar os amigos com um enigma e uma série de outras coisas. Você percebe que o propósito de Deus foi cumprido na vida de Sansão. Deus o levantou para ser o libertador de Israel. Entretanto, o compromisso que ele tinha com Deus, ele coloca em jogo. Porque ele começa a se envolver o tempo todo. Você percebe que ele não podia de forma nenhuma se envolver no seu voto com uva e os seus derivados. Aqui ele está se envolvendo. Você percebe que ele não podia de forma nenhuma se envolver com cadáveres. Depois ele volta aqui, está tocando num leão morto. Ele mata não sei quantos soldados mais tarde, homens mais tarde. O tempo todo ele está matando gente. Significa que ele está se envolvendo com cadáveres o tempo todo, e ele não podia ter esse contato. Ele compromete o seu compromisso o tempo todo. O tempo todo. Sansão brinca. Sansão não tem compromisso com Deus em nenhum momento. Ele não olha para si e diz: eu tenho um compromisso assumido, eu fui escolhido por Deus, e porque fui escolhido por Deus, eu tenho que ser separado. Eu não posso tocar, eu não posso beber, eu não posso nem mesmo brincar com o corte do meu cabelo, e isso tem que ser segredo. Ele não faz do seu compromisso algo sério. Você percebe que Sansão está brincando. O interessante é que no meio do caos, nós temos a oportunidade de propagar a paz. Só que o Sansão ainda não tinha percebido que ele não tinha a paz interior, e ele ficava o tempo todo brincando com isso. E ele deveria viver uma angústia ferrada, porque a paz interior ele não tinha alcançado ainda. O sexto passo é que ele ignora a sua fraqueza. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma, caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Interessante é que nós não sabemos o nome dessa mulher. Quando ele chega em Tímina, ele gosta de uma mulher, ele vira para a casa do seu pai e fala: pai, eu gostei daquela mulher e eu quero que você me dê essa mulher em casamento. O pai fala: pô, mas a gente não tem nenhuma aqui no meio da gente, entre a família, no meio do nosso povo, que você fala: não, eu quero aquela lá. O pai fala: tá bom, então eu vou ter que conseguir essa mulher para você. E o pai vai lá, e quando eles estão indo comemorar, ele pega, e no meio do caminho ele vê esse leão, ele mata o leão. Na semana seguinte, que eles estão indo comemorar a festa, eles indo de partida, ele vai lá ver o leão está morto mesmo, com uma colmeia lá no meio, ele pega o mel, come do mel, ele fala: eu vou fazer uma pegadinha, eu vou desenvolver aí um sermão na festa, eu vou mostrar para eles que quem descobrir o enigma que eu vou fazer nessa festa, vão me dar aí uma premiação. Eu vou dar uma premiação, vou dar 30 roupas da Armani para quem descobriu o enigma. Beleza? Beleza. Interessante é que ele faz uma proposta, só que os amigos que tinham que descobrir isso chegam para a mulher dele e dizem o seguinte: convença o seu marido. Os caras já tinham percebido que o ponto fraco de Sansão era a mulher. 20 anos depois,
Os caras já tinham percebido que o ponto fraco de Sansão era Dalila, porque compraram Dalila por 13 quilos de prata cada líder, dizendo o seguinte: case com Sansão e descubra qual é o ponto fraco dele, por que ele é tão forte. E nós vamos te dar 13 quilos cada um dos líderes. E eles fizeram essa pegadinha com Dalila no dia que eles descobriram que Sansão estava em Gaza, na casa de uma prostituta. Sansão tinha visto uma mulher, desejou essa mulher, mandou o pai pegar essa mulher para ele. Não deu certo esse casamento, foi para Gaza, para a casa de uma prostituta. Os líderes souberam, armaram tudo. Ele saiu de lá, se apaixonou por Dalila. Eles convenceram Dalila a se casar com Sansão, dando 13 quilos cada um de prata, para que Dalila convencesse Sansão a dizer qual era o ponto fraco dele, por que ele era tão forte. Sansão ignora a sua fraqueza. Ele passou uma vida inteira sem tratar a sua fraqueza. Ele começou pecando pelos seus olhos. E ele continuou pecando por causa dos seus olhos. A sua fraqueza é porque ele só sabia olhar para a aparência das mulheres. Ele tinha a capacidade de ser seduzido pelas mulheres. Ele tinha que reconhecer isso, e ele não reconheceu. O sétimo passo errado dele é que ele prefere a vingança ao arrependimento. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Aí já no capítulo 15, no verso 7. Sansão mata o leão. Algum tempo depois ele vai lá e pega o mel do corpo do leão. Na festa de casamento, dada por seu pai, são trazidos 30 rapazes porque ele não conhecia ninguém dos filisteus lá. Então, já que está só você, sozinho, a gente vai trazer 30 rapazes aqui para a festa ter gente, para ficar crowd, para não ficar uma festa vazia. Então vamos lotar a festa, para ficar balada mesmo. E na festa ele propõe um enigma: do que comeu saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Se alguém descobrir isso aí, eu dou 30 Armanis para vocês. E os caras ficam desesperados. No terceiro dia, ninguém sabia definir o que era o enigma. Eles chegam para a moça e falam assim: convence Sansão do que ele está falando, que se você não convencer, a gente vai matar você e seu pai. No quarto dia da festa, eles ameaçam a mulher dizendo, e ela convence Sansão e diz: o que é isso? O que significa o enigma? E ele enche tanto a paciência de Sansão, que aí Sansão convence, e aí o pessoal responde dizendo: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Ele fica tão bravo, que aí ele se vinga. Ele desce um vilarejo, mata 30 homens, pega as roupas, entrega essas roupas para os amigos dele e volta para a casa do pai. Deixa o pai, na festa de casamento dele, na mão. O pai não tem outra coisa a fazer a não ser pegar a esposa dele, de Sansão, e entregar para o amigo dele lá, e falar assim: meu filho te abandonou, então casa novamente com outro cara aí, porque você foi abandonada. Olha que situação. Passado um tempo, quando o povo filisteu começa a colher trigo, Sansão volta lá e diz: quero a minha mulher de volta. Aí o pai da mulher vira e fala assim: rapaz, vou ter que enfrentar Sansão agora. O bicho é bravo e é forte. E ele diz assim: ela casou.
no dia que você foi embora. Mas eu tenho a mais nova, ela é muito mais bonita que a mais velha, te interessa? Ele fica tão bravo, que era colheita de trigo, que ele sai dali, pega um monte de raposa e amarra pelo rabo uma na outra, e toca fogo no rabo das raposas, e solta no meio do campo de trigo, pega fogo tudo quanto é trigo. Quando o povo dos filisteus vê os campos pegando fogo, fala, quem foi que fez isso? Aí o pessoal diz, foi Sansão. Fez isso porque o pai de fulano de tal fez isso. Aí os caras não querem saber, ele fala, foi por isso? Foi, então tá bom, vem cá. Pegou o pai, a mulher e matou todo mundo, queimou e aí foi a desgraça. Aí o que acontece? O que acontece é que Sansão fica mais bravo ainda. Vai lá, mata um monte de filisteus e se esconde numa caverna. O ciclo da vingança. O ciclo da vingança. Você faz isso, eu faço pior. Você faz pior, eu faço pior ainda. E vai fazendo, vai fazendo. Ele em nenhum momento reconheceu o erro dele. Em nenhum momento ele se arrependeu. Em nenhum momento ele percebeu o quanto ele estava errado. O pior de tudo isso é que ele vai aumentando o erro, vai aumentando o erro, vai aumentando ele. Ele vai cavando um buraco para si mesmo, se enfurnando e se tornando cada vez mais preso nos próprios erros, porque ele não havia reconhecido o seu erro. Ele prefere a vingança ao arrependimento. Já que fizeram isso, eu não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Enquanto eu não me vingar de vocês. Agora para pensar. Se o caos é uma grande oportunidade para a promoção da paz, o quanto não vive em angústia esse sujeito? O quanto não vive na falta de paz interior esse sujeito? O quanto ele não precisa conhecer a paz de Deus que excede todo o entendimento? Ele havia sido chamado por Deus, com o propósito de Deus, para ser aquele que propagaria a paz em Israel, porque o mal havia sido instaurado. E como juiz libertador, ele seria o que promoveria a paz de Israel, e ele promoveu. Porque esse era o propósito de Deus para a vida de Sansão. Ele promoveu a paz em Israel. Só que ele só esqueceu de uma coisa: de promover a paz em si mesmo, ou para si mesmo. Ele só esqueceu de entender que o promotor da paz promove em paz. Que não adianta nada promover paz sem ter paz. É uma vida louca, mas ele teve que aprender isso. E aprendeu da forma mais triste possível. Porque o grande problema de Sansão eram os olhos. A história de Sansão, a primeira ação de Sansão, começa dizendo que ele saiu, ele chegou em Tímna e ele viu uma mulher. E ele começa o ciclo da vingança o tempo todo. E Deus disse: Sansão, você não entendeu ainda. Você foi escolhido por mim, porque você precisa promover a paz em Israel. Mas você precisa ter paz dentro de você mesmo. E os teus olhos, Sansão, os teus olhos te tiram a paz. Os teus olhos, Sansão, os teus olhos te roubam a paz. Os teus olhos, Sansão, os teus olhos não permitem te aquietar interiormente. Os teus olhos, Sansão, não permitem entender que eu sou Deus. Faz tanto sentido quando Jesus chega ensinando: se os teus olhos te fazem pecar, arranca fora, porque é melhor chegar cego nos céus. Faz tanto sentido, porque pensa no próximo passo. O final aconteceu de qualquer jeito, Os filisteus foram vencidos.
Juízes 16:30. Em seguida, ele os empurrou o quê? Os 2 pilares, com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Os filisteus precisavam ser derrotados. O propósito de Deus para a vida de Sansão foi cumprido. O libertador do povo de Israel, aquele que traria a paz sobre todos os inimigos de Israel, no caso o povo filisteu, se cumpriu. Sansão era esse homem, era aquele que venceria o povo filisteu, e os filisteus foram vencidos. Sansão foi posto entre 2 colunas, e todo o povo, todos os líderes, estavam ali tirando barato de Sansão, enquanto ele cego, de cabelo rapadinho, crescia um pouquinho, mas não estava tão grande como era. Ele faz uma oração pedindo a Deus que lhe recobre as forças, para que ele possa vingar novamente o povo. E os seus olhos, e ele empurra a coluna, e o templo vem abaixo, e ele mata mais homens do que em toda a sua vida. E o povo de Israel se torna livre dos filisteus. O propósito de Deus para a vida de Sansão é cumprida. E o propósito de Deus para a vida de Israel é cumprido. Segunda coisa, o pecado foi vencido. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos. Que oração triste! Que oração triste! Quando Sansão estava com Dalila, e Dalila se casou com ele, e o pessoal perguntava assim: Dalila, vou te dar 13 quilos de prata por líder, se você descobrir qual é o segredo da força desse seu marido. E ela chegou e falou assim: Sansão, qual é o segredo da tua força? Ele disse: se vocês me amarrarem com corda de couro molhada, umedecida, aí eu perco a minha força. Aí amarraram. Aí ela disse: Sansão, os filisteus estão chegando. Aí ela dizia: tá vendo? Olha aí, você disse isso, mas é mentira. Tá bom, Daniela. Se vocês me amarrarem com cordas fortes, novas, é fato. Então tá bom. Amarraram com as cordas novas. Sansão, os filisteus estão chegando. Aí, ó que coisa. Você está mentindo para mim. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Tá certo. Se você amarrar minhas tranças com panos, e depois você colocar a lança no meio, eu garanto para você que a minha força se vai. Tá bom. No meio da noite, ela faz isso. Ela grita: Sansão, os soldados filisteus estão chegando, amor. Ele levanta e com aquela lança, com aquele negócio todo. Aí ela apela. Como toda boa mulher na face da terra, ela fala as palavras mágicas. Começa a chorar e diz: você não me ama. Lê na Bíblia. Leia na Bíblia se ela não fala isso. Apelou, perdeu. João, isso eu aprendi com você, essa frase. Apelou, perdeu. E Sansão perdeu. Ele disse: tá bom, é que eu sou nazireu.
você cortar meu cabelo, rapar meu cabelo, já que você disse que eu não te amo, eu perco. Cara, ele já não tinha percebido que essa mulher estava tentando, cara, que ela ia fazer aquilo, pois fez. Rapou o cabelo dele, chamou um cabeleireiro, rapou o cabelo dele à noite. Sansão, o soldado filisteu está chegando. Ele levantou, ele não tinha percebido que estava rapado. Ele levou uma surra, furaram os olhos dele, colocaram no moinho. Ele passou a ser objeto de gozação do povo. Aquele que era motivo de terror se passou a ser motivo de humor. E numa dessas festas, Sansão, com os olhos vazados, foi trazido para o povo tirar barato. Aê, tomou de 7. A defesa mais vazada, na sua própria casa. Seu estádio não foi abertura da Copa, diz que tirava, acabava com ele. Agora é nossa vez, né? Interessante que nesse dia ele vira e fala: tá bom. Ele entendeu. Eu só estou aqui nesta condição por causa dos meus olhos. Se eu tivesse tratado os meus olhos, se eu tivesse corrigido os meus olhos, se eu tivesse lapidado os meus olhos, se eu tivesse cuidado dos meus olhos, eu não estaria aqui. Por isso, Senhor, eu falhei como libertador. Eu não cuidei da nação como deveria. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a vingar o povo pelos meus olhos, Pai. Pelos meus olhos. Me ajuda a corrigir tudo isso. O arrependimento brotou. Deus esteve com ele e ele derrubou. Ele morre. Ele morre. O pecado foi vencido. Por isso, cuidado para não acontecer o mesmo com você. Cuidado. Para isso, conheça as suas fraquezas. Conheça as suas fraquezas. Admita que precisa e peça ajuda. Admita que você precisa e peça ajuda. Depois, lute contra a tentação. Tentação é algo que você precisa lutar. A oração do Pai Nosso diz: e não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe. Fuja da tentação. Fuja da tentação. E por fim, assimile as verdades de Deus para a sua vida. Conheça as suas fraquezas. Aonde é que eu sou fraco? Porque onde eu sou bom, eu não preciso trabalhar onde eu sou bom. Eu sou bom. Se onde eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Aonde eu sou fraco, eu preciso admitir as minhas fraquezas e eu preciso pedir ajuda. Eu preciso lutar contra a tentação. Tentação é uma coisa que destrói. A Bíblia diz assim: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque a Deus ninguém tenta. Antes você é tentado pelo seu próprio mau desejo. Seu próprio mau desejo gera o pecado e o pecado, por sua vez, a morte. Por isso, lute contra os seus maus desejos. Os maus desejos, eles eram pecado e o pecado, por sua vez, a morte. Não nos deixe cair em tentação. E assimile as verdades de Deus para a sua vida.
O que é que Deus diz? O que Deus diz, Deus disse. Isso é verdade e acabou. Nós vivemos num mundo onde não há mais uma verdade só. Até estava falando no meu grupo pequeno que há 20, 30 anos atrás, existiam duas verdades, Cristo e os outros. E eram representadas de uma seguinte forma, o capitalismo e o comunismo. O comunismo era a filosofia sociopolítica do mal. O comunismo representava o anticristo. Quando Gorbachev assumiu, que vinha com aquela mancha na cabeça, era a mancha do anticristo. Quem cresceu em igreja sabe disso. Era ou não era? Era ou não era? Hoje, o comunismo acabou praticamente. Está aí um capitalismo que para mim é muito mais do mal do que qualquer outra coisa. E as verdades hoje são todas absolutas e tudo é aceito, inclusive Cristo. Inclusive Cristo. E aceito paralelamente. Tudo é verdade e tudo se aceita. Que saudade do Gorbachev. A gente precisa assimilar as verdades de Deus para nossas vidas. Que os nossos olhos sejam tratados por nós como pecado. E aquilo que te faz pecar seja tratado como pecado, para que você não tenha que ser tratado como Sansão, para que o propósito de Deus na sua vida seja cumprido, para que você possa ser propagador da paz, vivendo em paz, e não ser um propagador da paz, vivendo em angústia, como foi Sansão. Essa é a minha oração para você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?